Por que é tão difícil harmonizar vinhos e arrasar no restaurante? Eu sou Lília Loureiro, especialista em degustação e harmonização de vinhos, e harmonizar vinhos é justamente fazer aquelas combinações entre pratos e vinhos, seja em casa, seja no restaurante, seja na casa de amigos, com o objetivo de você ter mais prazer com seus vinhos, com a sua gastronomia, em qualquer tipo de ocasião também, com qualquer tipo de vinho, e você poder aí arrasar entre seus amigos, entre seus parentes, seus convidados, né? Surpreender aí a todos com uma belíssima harmonização de vinhos, que isso é uma delícia. Agora, hoje, o nosso assunto é o seguinte: por que será que é tão difícil harmonizar vinhos e arrasar no restaurante? Bom, para a gente começar a falar desse tema, eu tenho que te falar uma coisa logo de cara, né? Harmonizar no restaurante. O que eu vou falar para você hoje? Eu vou te falar hoje do medo que a gente tem. E é o medo que a gente tem de pedir vinho no restaurante para acompanhar o prato. E, caramba, de onde vem esse medo, né? Por que a gente tem esse medo? Eu já senti esse medo, né? Na minha jornada aqui dos vinhos, lá no começo, justamente eu decidi estudar vinhos porque eu passei por uma situação constrangedora num restaurante onde eu fui meio que intimada aí a escolher o vinho para harmonizar com a gastronomia daquele restaurante. E eu não sabia nada de vinhos. E realmente, eu entendo, quando a gente é colocada numa situação assim, parece que a gente está exposta, né, a uma situação meio desconcertante, porque a gente sabe que a gente não sabe, e parece que todo mundo sabe que a gente não sabe também, né? E aí a gente tem que sair dessa saia justa. E harmonizar é escolher o vinho que combina com o seu prato. E no restaurante, muitas vezes, é escolher o vinho que combina conforme a culinária daquele restaurante, ou conforme o estilo daquele restaurante. Então, não basta você só saber de vinho, você também tem que saber um pouco da culinária, né, daquele restaurante que foi escolhido ali. E isso realmente pode ser bem desafiador, e eu sei disso. Então, e principalmente quando você é uma mulher, talvez como eu naquela época, né, não sabia nada de vinhos. Então, eu quero te falar sobre esse grande desafio e como que você pode começar a superar isso, né? Como você pode já começar a superar esse medo de escolher o vinho ali no restaurante. Mas a gente precisa alinhar aqui, então, uma coisa importante. Eu quero te falar que existe, assim, dois tipos de ocasiões no restaurante. Vamos dizer assim, a gente tem uma ocasião onde você vai estar ali acompanhada de amigos, de familiares, de pessoas conhecidas. Então, talvez nessa situação seja menos constrangedor. E tem aquela ocasião profissional, aquela ocasião mais formal, que você pode estar acompanhada ali, geralmente, ou pelos clientes, ou acompanhada pelo seu chefe, ou colegas de trabalho, ou fornecedores. Né? São ocasiões bem diferentes, tá? Até na escolha do vinho também, na escolha do restaurante, de quanto vai gastar nesse evento, né? Nesse restaurante, nesse almoço, quem vai pagar a conta. Então, é bem diferente as duas situações. Então, aqui hoje, eu quero focar somente na ocasião pessoal, ou seja, quando você vai estar com pessoas que você conhece, naquele momento em que você vai no restaurante para desfrutar de uma harmonização por puro prazer, mas num momento gastronômico com pessoas que você conhece, família, conhecidos, os parentes, seu esposo, namorado, né? Então, assim, vamos focar só neste momento, vamos esquecer agora, nesse momento, essas ocasiões mais formais, né? Mais, assim, profissionais, vamos dizer assim, lá no restaurante. Então, por exemplo, nessa ocasião mais de caráter assim, pessoal, você pode ser convidada por uma amiga, né, por exemplo, para conhecer um novo restaurante da cidade. E aí, você pode querer aí harmonizar, né? Você pode também ser convidada por alguém da família para um jantar, para jantar fora, né? Ou você pode convidar alguém da sua família para ir jantar fora. Então, tanto você pode ser convidada, como você pode convidar também. E às vezes você pode estar sozinha também na hora de ir para o restaurante. Você está numa viagem de férias, por exemplo, e claro, você vai ter que comer em algum lugar, né? E aí você vai para o restaurante. Nem sempre você vai para o restaurante do hotel, você vai às vezes para o restaurante, né, da cidade onde você está visitando, do lugar onde você está visitando, e tem vinhos. Olha só que legal, né? Então vamos focar nesse tipo de situação, tá bom?
Assim eu posso trazer mais clareza sobre esse tema aqui, né, de como escolher vinhos ali no restaurante para você arrasar aí e ter mais prazer com esse momento. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa também, né, antes da gente aprofundar um pouco mais nessa questão de como escolher aqui o vinho no restaurante. Por que é importante, né, você saber harmonizar vinhos nessas circunstâncias, né, de restaurante? Muitas vezes, sozinha, você vai ter que escolher esse vinho, certo? E às vezes você pode estar numa situação ali de medo, meio assim, como digo eu, meio que, ai caramba, será que eu vou medo? Indecisa, né? Não é nem medo, vamos dizer assim, indecisa. Eu quero te dizer uma coisa, né? Eu já me diverti muito, mesmo sozinha, indo num restaurante, para desfrutar ali da comida e escolher um vinho. Então, pode ser um momento que você pode transformar ele num momento bastante gostoso, né? Bastante assim, divertido mesmo. E é muito bom quando você sente isso, que você tem essa autonomia, né, de fazer suas próprias escolhas, que você se sinta segurança, né, na hora de fazer as suas experimentações. Então, por isso é importante você saber, né, você aprender aí como que funcionam essas combinações de pratos e vinhos. É muito gostoso quando você consegue fazer isso de uma maneira gostosa mesmo, né? Divertida, sem aquela neura, né? De, ai, meu Deus, e agora, né? Que é uma pressão muito grande quando você tem, né? Uma situação profissional. Veja, por exemplo, uma aluna minha, a Nelly, que ela estava me contando, né? Que ela foi a um restaurante, ela estava na hora do almoço dela, e ela falou, eu quero tomar um vinho, né? Eu gosto, né, de tomar um vinho, e eu queria tomar um vinho, mas eu estava sozinha, estava na hora do meu almoço, estava sozinha, e queria tomar uma taça de vinho. Mas ela vai no restaurante, o que acontece? Primeiro que não é muito comum, né? Uma mulher chegar e pedir uma taça de vinho no almoço, assim, num dia de semana, tá? Mas tudo bem, ela foi olhar, né, os vinhos e, na verdade, ela já sabe degustar, ela já tem a referência de custo-benefício, então o que ela viu? Ela viu que, nossa, a taça de vinho estava muito cara. O que ela fez? Bom, simplesmente ela decidiu pedir uma garrafa de vinho. Só que ela não tomou a garrafa toda no almoço, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que ela fez? Ela tomou a taça de vinho dela e simplesmente ela pediu para o garçom para colocar, fechar o vinho, colocar numa sacolinha que ela ia levar para casa. E aí ela continuou desfrutando desse vinho na casa dela, com o marido dela, né, à noite. Então, veja bem, o tipo de situação, né, o tipo assim de situação que é muito gostosa, porque ela fez aquilo que ela queria, ela teve autonomia para escolher ali, tomar a decisão dela entre o vinho e a taça e o tipo de vinho. E claro que ela também, né, teve assim a coragem de pedir uma garrafa, né, mesmo estando sozinha, e também falar, né, olha, eu quero levar minha garrafa para casa, o que, que tem de mais nisso, né? Então, é muito gostoso quando a gente pode fazer isso, mesmo quando a gente está sozinha. Agora, quando a gente está acompanhada, às vezes também a gente vai ter que tomar a decisão de escolher o vinho, né? Porque às vezes, por exemplo, às vezes você está acompanhada por pessoas que não gostam de vinho, mas aí você quer tomar o vinho. E não tem nada demais, né? Cada um pode tomar, sim, a bebida que mais gosta. E às vezes também as pessoas gostam de vinho, mas estão na mesma situação que você. Não tem a coragem ali de avançar ele no vinho. Então, às vezes, você é que vai ter que escolher mesmo e dar aí, né? Dar o primeiro chute aí para o gol, né? E fazer essa escolha. Então, nessa ocasião, se você conhece vinhos, vai ficar tudo muito mais fácil, vai ficar tudo mais gostoso, né? E não vai ficar aquela situação meio indecisa, né? Ou constrangedora. Agora, por outro lado, se você sabe harmonizar, porque uma coisa é escolher o vinho, mas se você sabe harmonizar, você vai poder aplicar esse conhecimento lá no restaurante, né? Você vai poder trazer essa experiência que você já teve harmonizando vinhos para compartilhar com outras pessoas ali, né? Tomar também, tornar aquele momento mais especial, porque vocês não estão só comendo, né? Não é só um momento de comer, mas é um encontro, né? E um encontro que fica muito mais rico de experiências aí quando você tem, né, o vinho acompanhando o prato. Porque a junção dos dois, ela cria um terceiro elemento, né? Quando você junta o prato e o vinho, acontecem coisas, né, na sua boca, que depois a gente vai falar mais, vai aprofundar mais isso na jornada, mas só para você ter uma ideia, né?
vai acontecer ali uma mistura, né, de sabores, de texturas, né, de aromas, que vai transformar aquela experiência numa terceira, né, transforma aquele prato, aquele vinho num terceiro elemento, né, que te traz muito mais experiência sensorial aí. Então, basicamente, eu, assim, estimulo muito, né, as minhas alunas, estimulo aí realmente até essa experiência no restaurante, até essa experiência, não precisa ser um restaurante muito chique, não, gente, pode ser, inclusive, bares, tem bares de vinhos, atualmente a gente tem, assim, uma disponibilidade de bares de vinhos que oferece as comidinhas, né, e o vinho, então, vale a pena a gente realmente ter essa experiência aí, enogastronômica também no restaurante. Mas, vamos lá, eu quero te falar aqui de pelo menos 5 desafios, de qualquer maneira, que você vai ter que enfrentar quando você tiver que escolher um vinho numa carta de vinhos do restaurante, tá? E aí eu já quero te adiantar pelo menos esses 5 desafios. Tem mais, mas eu quero te falar desses 5 porque eu acho que são os principais que você pode se ver nessa situação. O primeiro grande desafio no vinho no restaurante é o preço do vinho, né? Assim, todo mundo sabe, né? Em geral, todo mundo sabe que o preço do vinho no restaurante sempre é muito mais caro, né? É muito mais caro que o supermercado, é muito mais caro que na loja de vinhos, é muito mais caro que, enfim, que na internet. E por quê? Qual a razão disso? Por conta do serviço, né? Muitas vezes por conta do estilo de restaurante, e muitas vezes por conta do vinho. Então, um grande desafio que você vai enfrentar é como você vai escolher um bom vinho, mas que tenha um bom custo-benefício, dependendo ali do seu momento nesse restaurante, apesar de saber que o vinho no restaurante sempre vai ter um preço mais elevado, tá? Outro desafio que você enfrenta no restaurante é que existem poucas opções de vinhos em taça. Em geral, né, os restaurantes, eles acabam não oferecendo vinho em taça, porque eles não têm a certeza, a segurança de que eles vão vender todas as taças que estão numa garrafa de vinho, né? Uma garrafa de vinho, mais ou menos, em restaurante, pode servir 4 a 5 doses, né? E aí, claro, eles colocam o preço da taça muito caro. E aí eu sempre me pergunto, o que vem primeiro? As pessoas não consomem vinho em taça porque o vinho é caro, ou o vinho é caro porque as pessoas não consomem vinho em taça, né? Esse é um grande dilema. Então, a gente tem poucas opções em taça. Então, esse é um desafio também, porque além de ser poucas opções, às vezes você só tem 2 opções, uma opção do branco e uma opção do tinto. A carta é muito grande, tem muitas opções de vinhos, mas em taça, eles só servem 2 tipos de vinho, que é justamente o vinho que você não queria, né? E aí, além de tudo, muito caro. Terceiro desafio é a cobrança de rolha. Então, vamos supor, não, mas eu quero ir naquele restaurante, eu gosto daquele restaurante, porém, ele não tem o vinho que eu quero, ou o vinho que eu quero é muito caro, mas muito, muito mais caro mesmo. Então, vale a pena eu pagar a rolha? Vale a pena eu pagar um preço extra para levar o meu vinho? E eu quero te dizer que é uma questão de pegar papel e caneta e fazer a conta. Eu tenho 2 alunas que também elas adoram ir num restaurante italiano, elas estão acostumadas a esse restaurante, então elas já conhecem os vinhos, a carta de vinhos, mas elas gostam muito de um determinado vinho e elas querem levar esse vinho para o almoço, quando elas fazem o almoço lá. Então, elas já perguntaram quanto custava a cobrança da rolha e, pelo custo-benefício ali, elas já chegaram à conclusão que vale a pena sim levar o vinho delas no restaurante e pagar a rolha. Então, é um desafio que você pode ver que tem uma solução. Quarto desafio é quando o restaurante tem uma carta de vinhos muito pequena. Então, não te dá muito espaço ali para escolher. Você fica meio refém de uma carta de vinhos pequena, do que eles têm ali e no preço que eles oferecem. E esse é um grande problema. Agora, tem o quinto desafio, é o contrário desse, é quando você tem uma carta de vinhos muito grande, muito extensa, parece uma bíblia, né? Tem restaurantes que têm um verdadeiro livro de vinhos ali, com muitas, muitas, muitas opções, e aí você fica perdida com tantas opções, né? Tão variadas, para combinar isso com a gastronomia, né? Então,
Você tem que fazer quase que uma análise ali da carta de vinhos, os preços, a maneira como ela está organizada, porque, assim, essas cartas de vinhos, muitas vezes estão organizadas de uma maneira que não é tão simples assim você achar o vinho que você está procurando, tá? Agora, como você deve fazer nesse momento, né? Qual é a solução quando você tem tantas coisas aí para pensar, né? Para simplesmente ter prazer ali com o seu vinho no restaurante. Eu vou te falar primeiro como que você não deve agir nesse momento, tá? Apesar da tentação ser grande. Você não deve escolher só pelo preço o vinho. Eu sei que essa é a tendência que todo mundo. A primeira coisa é olhar aquela coluna do preço para ver o que, que acontece, né? Mas esse não é o melhor jeito de você escolher. Muitas vezes, porque, principalmente, nem sempre é o preço que harmoniza com a comida que você escolheu. Né? Então, às vezes, o vinho que vai estar num preço mais barato não vai harmonizar com a sua comida. Então, não vai adiantar muito. Então, se você não conhece os vinhos e você não tem também o conhecimento ali da gastronomia, fica difícil você acertar aí. Se você nunca provou um determinado vinho, fica bem complicado você encontrar uma opção que seja adequada no preço, mas que te traga também o benefício da harmonização, né? O benefício desse encontro de pratos e vinhos. E você tem muitas opções diferentes, mas nem sempre nessa carta de vinhos você vai encontrar o vinho que você está acostumado. Né? Também tem essa. Você olha naquela carta de vinhos e sim, tem por países, tem o chileno, tem o argentino, tem o português, tem o espanhol, né? Tem até cartas que tem muito mais países ali representados, mas nem sempre vai ser o rótulo que você está acostumada. Porque às vezes você vai falar, bom, esse rótulo aqui eu já tenho segurança que eu gosto desse rótulo, vou pedir esse. Mas às vezes ele não está na carta de vinhos do restaurante. Né? Não é como ir no supermercado e ali comprar. Então, como é que você deve fazer nesse momento, né? Qual é a solução quando você tem que estar aí enfrentando aí essa questão e que você não vai querer escolher pelo preço, né? Bom, eu vou te trazer aqui um pouco daquilo que eu acredito realmente que possa ser uma solução se você realmente é uma mulher que gosta de vinhos, é uma mulher que aprecia, né, essa bebida, mesmo iniciante, você tem essa vontade de entender mais, né, de saber melhor o que você gosta, o seu gosto pessoal, e você gosta, né, de combinar, assim, eu gostaria de combinar realmente o prato com o vinho, porque você sabe que você vai sentir essa combinação, né, e quando essa combinação funciona, ela te traz prazer realmente, que vale a pena, né, que vale a pena você investir, porque você já está comprando, né, você já está investindo, né, em ir a um restaurante, em ter um prazer ali com uma gastronomia diferente, né, um momento diferente, especial. E aí você vai abrir mão desse prazer do vinho? Você não precisa fazer isso. Só que tem um caminho, só que é um caminho que realmente depende de você e da sua decisão, que é estudar os vinhos, né? Realmente começar a entender os vinhos, começar a se aproximar mais dos vinhos. Eu sempre falo assim, eu vejo muitas mulheres dizendo, eu amo vinhos. E eu digo, ok, você ama mesmo vinhos? Então você estuda vinhos, você procura saber dos vinhos. Não, eu amo estar ali com o vinho, beber o vinho. Eu digo assim, o vinho é como as pessoas. Quando a gente ama alguém, quando a gente gosta de alguém e ama alguém, o que a gente quer? A gente quer estar perto da pessoa, né? A gente quer estar entendendo como ela é, a gente quer aprofundar o relacionamento. Se a gente ama, a gente quer entender o humor dela, né? Como é que ela é, de um jeito ou de outro, conhecer a história dela, né? Da onde ela veio, para onde ela vai, quais são aí os momentos. E no vinho é a mesma coisa, a gente tem muita história numa garrafa, numa produção do vinho, a gente tem muitas coisas para a gente aprender aí com o vinho, mas sempre na prática. E isso é que é importante, né? Estudar vinhos não é só teoria. Estudar vinhos tem que ser na prática. Por quê? Porque se você não estudar na prática, você acaba só imaginando a sensação, mas você não sente essa sensação. E essas sensações mexem com todos os seus sentidos, né? Não é só na boca. Começa mexendo já com o visual.
o visual do vinho já te traz, já te transmite muitas coisas. Depois você tem o olfativo, né? Sentir o vinho no nariz, até chegar na sua boca. E na boca, ainda depois que passou pela sua boca, ainda tem sensações ali, né? Então, apreciar, degustar, sentir realmente aquilo é bem diferente do que você simplesmente beber. E isso demanda o quê? Uma prática, né? Porque se você nunca estudou sobre vinhos, por exemplo, você pode não conhecer os 6 mundos dos vinhos, que eu já falei numa live anterior aqui. Existem 6 mundos dos vinhos, e é interessante que você deguste pelo menos um exemplar de cada um desses tipos de vinho, porque cada um desses tipos de vinho podem acompanhar diferentes comidas. Tem comida que combina com 1 ou 2 tipos de vinho, mas que não combina com outro tipo de vinho, né? E, por exemplo, você pode ter aí algum prato que vai combinar com vinhos mais encorpados, mas você tem vinhos encorpados que são brancos e tem vinhos mais encorpados que são tintos, né? Um tinto um pouco mais... E qual delas? Então, eu queria te falar que saber escolher o vinho não é uma mágica, não é simplesmente uma adivinhação. Ah, eu vou ver aqui, eu vou por sorte, né? Unidunité aqui nessa carta de vinhos. Não. E outra coisa também, se você não sabe, né, não tem vontade, não sabe, né, escolher seus vinhos, aprender, estudar os seus vinhos, você sempre vai ficar dependendo da opinião de outras pessoas. Você vai ficar refém, na verdade, sempre do gosto das outras pessoas, né? Então, você vai ficar refém da opinião ou do gosto, da sugestão do garçom, ou da internet, ou de alguém para decidir por você, né? Então, você corre o risco, inclusive, de não ter prazer aí com esse vinho, porque não era o seu gosto pessoal, né? Na verdade, era o gosto de alguém que decidiu por você. Você também corre o risco de jogar dinheiro fora com o vinho. Por quê? Porque você pode se decepcionar com aquele vinho, porque você... Não é que o vinho seja ruim, mas porque como você não sabia como harmonizar esse vinho, você fez uma escolha que não combinava e, portanto, não harmonizou. E aí você fala, puxa vida, perdi dinheiro aqui porque não gostei. Mas não gostou não por conta do vinho, mas muitas vezes por conta de não saber essa combinação. Então, vale muito a pena quando a gente conhece o vinho, quando a gente aprofunda mais essa nossa relação, né, com o vinho, essa proximidade na prática. E por que eu falo tanto isso? Porque o meu método, né, onde eu ensino as mulheres a degustar e harmonizar vinhos, justamente a gente estuda vinhos na prática mesmo, vendo cada um desses 6 mundos dos vinhos. Então, você aprende a conhecer os 6 mundos dos vinhos. Quais são os 6 mundos? Os mundos dos vinhos brancos, dos vinhos rosés, que muitas vezes a gente nem lembra deles, dos vinhos tintos. Depois a gente tem os espumantes, que é outra questão, né? As borbulhas, os vinhos de sobremesa e, por último, os vinhos fortificados. Então, a gente faz exercícios práticos com esses vinhos. A gente está treinando, né, o nosso paladar com esses vinhos até para entender aí como que eles são, como que eles funcionam. E conhecendo as características deles, a gente também faz na prática combinações aí gastronômicas. Outra coisa que a gente faz também quando a gente estuda vinhos na prática é a gente saber identificar o vinho pelas uvas, pela região produtora, principalmente aqueles que chegam no Brasil, né? Nem todos chegam no Brasil, mas tem muitos aqui que a gente tem no Brasil. E aí, estes vinhos, muitas vezes você vai se deparar com eles no restaurante. Talvez não o mesmo rótulo, tá? Eu não estou dizendo que você vai sempre encontrar o mesmo rótulo, mas, por exemplo, o estilo de vinho português da região do Alentejo. Você já pode conhecer, porque você já degustou alguns exemplares de vinhos do Alentejo, você já sabe o estilo desse vinho. Ou, por outro lado, né, os vinhos, por exemplo, espanhóis, da uva Tempranillo. Ou, pegando aqui da América do Sul, da uva Malbec. Como que é esse vinho? Qual a característica dessa uva, né? Então, isso já começa a te dar sinais. Não precisa ser o mesmo rótulo, por exemplo, do prato e do vinho. Como acidez, tem pratos que têm esse toque de acidez ou doçura. O corpo, né, do prato e do vinho. Vinhos amadeirados, comidas tostadas, né? Vinhos jovens. Isso são só alguns exemplos, né, de estilos e de características aí de vinhos
que você pode já começar a fazer pontos de conexão aí com a comida. Isso são só algumas das coisas que os vinhos têm e que as comidas também têm. E é isso que nos diz muito quando a gente tem que colocar o encontro, né? O encontro da comida com o vinho. Em espanhol, a gente chama de harmonização, chama maridagem, que é, na verdade, casamento, né? Então, como é que a gente faz esse casamento, essa união do prato e o vinho? Tem alguns pontos de encontro, alguns pontos de conexão. E é isso que você pode utilizar também na hora de escolher aí o seu vinho, quando você sabe identificar algumas características, né, desse vinho. Tem mais uma coisa também, né? Nesse método, né, que eu acabo aplicando, né, com as minhas alunas, a gente estuda, sim, coisas teóricas, coisas, assim, que são os fundamentos, né? As nossas bases ali, para a gente poder entender as maneiras aí de harmonizar. Então, a gente aprende as escolas de harmonização, a gente estuda as 3 principais escolas de harmonização, que têm as suas regras próprias e que também têm essa parte empírica, né, de ter feito já combinações que sempre funcionam, através de experimentação. Então, essas escolas nos ensinam aí coisas que já funcionam, né, por experimentação mesmo. E também a gente conhece os 3 tipos de harmonização mais usados que a gente pode aplicar na prática, né, no nosso dia a dia mesmo de harmonizar, na nossa tomada de decisão. A gente tem 3 tipos de harmonização e a gente pode aplicar um ou outro em cada momento que a gente for decidir harmonizar o vinho. Então, quando a gente estuda isso, quando a gente estuda o vinho na prática, fica muito mais fácil a gente reconhecer essas similaridades entre os vinhos que a gente já degustou e os vinhos que estão na carta do restaurante, seja por uva, seja por país, seja por estilo. Então, aquela carta de vinhos, ela tem mais sentido, a gente sabe fazer a leitura dessa carta de vinhos. Ela não é simplesmente um livrão cheio de vinhos e preços, né? Divididos ali por algum critério. Não, você começa a fazer uma leitura dessa carta com mais sentido, com mais significado, né? Quando você olha ali para as opções de vinhos brancos, de vinhos rosés, na hora que você vê os espumantes, e você vê se são espumantes nacionais ou de alguma região específica, então você já não fica tão presa somente ao preço. E depois você já começa a ter referências também do custo-benefício. Porque se você já degustou vinhos daquela categoria, você já vai ter em mente a ideia de custo-benefício, né? De quanto ele está custando ali, o preço dele, mas versus o que ele vai te trazer de retorno, o que ele vai te dar de benefício. É o sentido econômico mesmo, viu, gente? Quando eu estou falando de custo-benefício, isso é um conceito econômico. Eu não sei se você sabe ou não também, mas eu sou economista de formação, né? Minha formação universitária foi em economia. E esse conceito de custo-benefício não existe só no vinho. A gente fala muito dele no vinho, mas, na verdade, é um conceito que serve para muitas coisas, né? Quando a gente tem essa questão de adquirir alguma coisa que tem um preço, mas que ele vai te entregar um valor, vai te entregar um benefício, tá? Então, aí você deixa, né, de correr aquele risco de pagar muito caro por algo que não tem, que não vale quanto pesa, né? Como a gente não vale quanto pesa, né? Isso aqui é um ditado aí. Então, você começa a realmente perceber isso, se vale a pena ou não você gastar aquele valor, mesmo que ele tenha um preço um pouco superior ao preço que você está acostumado a pagar no supermercado. Porque você tem que reconhecer também que no restaurante você tem um serviço, né? Você tem o serviço do espaço, você tem o serviço dos funcionários, né? Do garçom ou do sommelier, depende do restaurante, né? Você está pagando, assim como na comida também, a comida não é o mesmo preço que fazer em casa, né? A minha mãe minha mãe era muito engraçada, né? Porque ela sempre cozinhou muito, ela cozinhava para fora e também, né? Ela sempre fez as nossas comidas aqui. Ela era muito engraçada, porque a gente ia no restaurante, tudo bem, ela gostava, ela ia e tal. Mas depois ela começava a fazer a conta no papel, falava assim: nossa, mas essa comida que a gente comeu lá, se eu fizesse em casa, ia ficar tanto, né? Mas ok, mas a gente está pagando um valor a mais, né? Um preço a mais, um sobrepreço, mas porque a gente tem um benefício que é muito maior, né? Que é o fato de você sair, conhecer um novo restaurante, ter esse prazer. É subjetivo o benefício? Até é.
Só que você sabe que você desfrutou mais, você sente, né? Não é matemático, mas é sensorial. Você sente que, puxa vida, mas eu fui almoçar com a minha mãe naquele restaurante e que tinha aquela comida diferente, que alguém fez para a gente. Só o fato de alguém fazer, né, para a gente também, é um fato importante, né? A gente está ali no dia a dia nosso, sempre ali comendo nossa comidinha de sempre, mas de repente a gente tem aquele momento especial. Claro que isso tem um valor e tem também um custo, né? E é o custo-benefício, o famoso aí, o famoso custo-benefício. Agora, voltando aqui ao assunto, né? Quando você então estuda os vinhos e estuda a harmonização e começa a fazer isso na prática, você tem todas as condições de decidir pelo seu vinho ali na hora de harmonizar naquele dia lá no restaurante, de escolher qual vinho vai acompanhar o seu prato para você surpreender e também ser surpreendida ali naquele momento tão gostoso que você vai estar ali acompanhada, né, por pessoas que você gosta ou simplesmente vai estar ali desfrutando ali do seu momento, tá bom? Bom, agora para finalizar, eu quero deixar para você aqui 3 estratégias, das várias estratégias que a gente pode utilizar, tá? Mas eu vou deixar 3 estratégias para você já desfrutar do seu vinho no restaurante, sem neura, já sem medo, e você ser feliz com o seu próximo vinho aí no restaurante. Mesmo que você ainda não tenha começado aqui a estudar vinhos, tá bom? Vou deixar 3 estratégias simples que você já pode ir aplicando, tá? Claro que, como eu falei, o ideal mesmo, o bom mesmo, é quando você começa a estudar esses vinhos e a provar esses vinhos de uma maneira aí didática, né, e na prática, para você realmente ter enfim, essa capacidade, né, essa habilidade aí de escolher os seus vinhos aí sem grandes problemas aí no restaurante. Então, assim, a primeira estratégia é você escolher um restaurante de cozinha regional, né? Porque geralmente um restaurante de cozinha regional, ele vai ter uma carta de vinhos que é às vezes mais ou menos restrita, né? Mas ela é bem elaborada para combinar com as comidas regionais. Então, exemplo, um restaurante italiano geralmente vai ter vinhos italianos ou vinhos de uma certa características que combina com os pratos, né, daquele restaurante. E aí sempre ele vai ter também um vinho coringa, né? Esse restaurante geralmente vai ter o vinho coringa, que é aquele vinho da casa, é o vinho mais vendido, é o vinho que mais combina ali com qualquer tipo de prato, né? Porque o mesmo vinho pode combinar com vários pratos, vários molhos. Então fica muito mais simples de você escolher, né? Então uma das estratégias é escolher um restaurante de cozinha regional. Outra estratégia, né? É você escolher um restaurante com uma carta de vinhos mais ampla, né? Onde você pode jogar com os vários tipos de vinho. Aí você vai ter uma carta mais ampla, com mais preços, né, diferentes. E você não precisa sempre escolher branco com peixe e tinto com carne. Você pode, de repente, escolher um rosé, que pode ter um preço mais intermediário, né? Você pode estar escolhendo, você vai ter mais estilos de vinhos, mais tipos, mais países, né? Vinhos chilenos, vinhos portugueses, sempre tem um bom custo-benefício, eles sempre têm um preço também tá mais adaptado, mais acessível. E também, com uma carta variada, se você quiser também escolher um vinho mais caro, você também vai ter opções ali, né? Opções de vinhos intermediários, de vinhos, né, mais caros também, que você também pode escolher. Então, um restaurante com uma carta de vinhos assim um pouquinho mais ampla vai te dar bastante jogo aí para você poder brincar aí na escolha dos seus vinhos. E a terceira estratégia é que você pode escolher um restaurante mais moderninho, né? Um restaurante ou um wine bar, agora está muito na moda o wine bar mais moderninho, porque esses restaurantes mais moderninhos, eles podem ter uma ou duas inovações aí do mercado do vinho, que é muito legal para quando você quer fazer um serviço em taça no restaurante. O grande problema do serviço em taça é aquele que eu comentei, né? Eu não sei se eu vou conseguir vender. E uma vez que ele abre a garrafa, as pessoas que vêm pedir a outra taça falam, mas essa garrafa já estava aberta? Sempre tem essa pergunta, mas essa garrafa já estava aberta? Quando você abriu essa garrafa? E não importa se eles conservaram a garrafa dentro da adega climatizada. Uma vez eu fiz a carta de vinhos para o restaurante, para o Tarsila, né, o restaurante do Hotel Intercontinental. Faz muito tempo atrás, eu trabalhava ainda, assim,
como sommelier, né? Mas fazendo alguns eventos, algumas coisas corporativas, tá? E aí eles me chamaram para fazer a carta de vinhos do bar deles. Eles iam inaugurar um novo bar, era o restaurante, era o bar. E no bar eles queriam servir mais opções de vinho em taça, né? Eles queriam. E eu falei, olha, se vocês servirem o vinho em taça num preço mais bacana, vocês vão girar melhor essa garrafa. Não vai sobrar essa garrafa, porque vocês giram mais, você ganha no giro da garrafa quando a taça está num preço bom. E, obviamente, tem que comprar um vinho bom, mas que também que seja um bom vinho e que também tenha um preço bom para você fazer a taça num preço bom, né? E aí a gente fez essa carta baseado muito nisso. E lá era curioso, porque as pessoas que ficam hospedadas, né, que geralmente passam pelo bar e tomam ali um vinho, eram americanos e eles gostam muito de vinho branco. Então saía muito vinho branco. Era muito interessante, que ele tinha uma saída muito grande ali de vinho branco. Mas como um dos problemas era esse, na época a gente colocou o quê? A gente comprou aquele... Ai, não tinha ainda um aparelho assim mais sofisticado, mas sim tinha aquele vacuum van, que é para você tirar o ar da garrafa e aí você tampa ele, né? E aí você não deixa ar na garrafa, e é isso que causa, né, um processo de oxidação ali do vinho. Então, ainda assim, as pessoas falavam, mas será que essa garrafa já foi aberta ou não? Mas eles giravam muitas garrafas, então não tinha muito esse problema. Mas agora, a gente tem uma inovação, né? E a inovação é o Coravan. O Coravan, ele justamente é usado muito em restaurantes, em wine bar, porque ele realmente, você enfia ele assim na rolha, e aí ele é um dispensador de vinho, que também preserva o vinho, porque conforme ele vai tirando o líquido, ele vai deixando um gás inerte ali dentro, que vai substituindo ali o oxigênio. Então, ele não deixa entrar, na verdade, o oxigênio, né? E conforme vai saindo o vinho, ele vai completando ali num sistema bem interessante. Então, muitos bares que servem vinho em taça utilizam esse Coravan, é como uma agulha, assim, que entra na rolha, né? Sem abrir a rolha, então, sem expor o vinho ali ao oxigênio, e vai fazendo um serviço de vinho em taça. Tá? E outra solução aí para vinho em taça é o dispensador de vinhos em taça. Não sei se você já viu ou não, mas é uma máquina assim que fica numa parede, geralmente, né? Que tem várias garrafas ligadas também a um caninho, né? O caninho que está ali dentro da garrafa e da onde vai dispensando taça por taça. Esse sistema é bem legal, porque você inclusive é automatizado, né? Você pode marcar ali a dose que você quer, né? A quantidade, 50 ml, 100 ml, 150 ml de vinho, e você pode variar nos vinhos, né? Você pode começar com uma taça de branco e para uma taça de tinto depois. E é bem interessante, tem muitos lugares, muitos bares, muitos restaurantes, até hotéis que têm utilizado, né? Esse dispensador para vender vinho em taça, e aí ele não fica tão caro assim, né, a venda. Então, escolher um desse tipo de restaurante, se você gosta de vinho, inclusive, quer experimentar vinhos diferentes ali, né, no mesmo, fazer já assim uma harmonização, aí sim, uma harmonização já, né, mais assim, sofisticada, né, com cada vinho para cada prato, é muito interessante escolher um wine bar ou um restaurante que tenha, né, esses recursos aí para você poder tomar seu vinho em taça, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado hoje, né? Para você não abrir mão aí de harmonizar seus vinhos no restaurante, só porque pode parecer difícil, só porque é desafiador. Né? É um desafio que você pode enfrentar sim, tendo conhecimentos e tendo vontade aí de harmonizar seus vinhos para você arrasar. Então, em resumo, vinhos no restaurante. Sim, pode ser desafiador. Mas quando você estuda vinhos na prática, quando você conhece os 6 mundos dos vinhos, quando você estuda cada um desses mundos dos vinhos, experimentando, né, na prática, experimentando os tipos de vinhos que existem, do mesmo jeito que a gente faz mesmo com as alunas, na comunidade de alunas, você começa a ter recursos aí para você fazer suas escolhas, melhores escolhas, escolhas que você se sinta aí mais segura. Se você conhece também essas estratégias que eu te dei aqui, você com certeza vai conseguir aí escolher bem aí o seu vinho no restaurante, vai poder aí desfrutar, né, de uma boa companhia das pessoas, da comida, de um bom vinho, sem neura
sem abrir mão aí do seu prazer em harmonizar no restaurante. E, claro, tudo isso você pode compartilhar, né, com as pessoas que vão estar com você, né, com a amiga, com aquele familiar, né? Então, vai ser uma coisa muito gostosa, um momento muito especial. Eu fico por aqui e até a nossa próxima live.